Fala clã, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo falando sobre as finanças. Hoje iremos tratar novamente sobre o preço justo de uma ação. De novo, sim, de novo, mas utilizando outro parâmetro, outro indicador, outro índice muito importante, que foi formulado e amplamente utilizado por Peter Lynch, um dos grandes investidores que nós tivemos. Então vou observar com vocês, aplicado a algumas ações, esse indicador, para sabermos se a empresa ela está barata, se ela está no preço justo ou se está cara. E assim fazer uma análise sobre esse indicador de Peter Lynch. Então fica comigo no vídeo e aprenda mais um pouco sobre o preço justo de uma ação. Simbora, clã! Iniciando a apresentar para vocês Peter Lynch. Peter Lynch foi um dos grandes investidores que o mundo já teve. Ele conseguiu implementar em um fundo Fidelity Maguire, fundo Maguire, uma rentabilidade de 29% durante mais de 13 anos. Assim alcançando indicadores até que não tinha sido desenvolvido por Warren Buffett e por outros investidores. Então, houve uma expressiva expansão desse fundo quando estava sob o seu comando, o comando de Peter Lynch. Ele, americano, e desenvolveu a sua metodologia para investir nas ações. Eu tenho um livro que eu estou terminando de ler, não terminei ainda, não concluí, que é Batendo o Mercado, Peter Lynch. Ele fala sobre sua filosofia, que é basicamente investir naquilo que você entende. Quais são as empresas que você entende os fundamentos? Até mesmo que você convive no seu dia a dia com ela. Como é que eu vou investir em uma empresa que eu não conheço? Que eu não sei o que vende, quais são os clientes e assim por diante. Então ele fala muito no livro casos onde ele era cliente de uma empresa, ou até mesmo as suas filhas, a sua família, a sua esposa, e ele começou a observar melhor o seu entorno, essas empresas que faziam parte do dia a dia, e ele não observava de forma mais aguçada. E ele começou a fazer ligações para entender o negócio, falava com os presidentes, os gestores dessas empresas, para entender e poder aplicar o valor nessas empresas. Então, é um livro bastante interessante, com vários casos dele, e ele vai explicando. E ele também fala sobre a questão das ações. Ele disse de todos os investimentos que ele observou durante o seu trabalho lá no fundo, as ações é aquele que indiscutivelmente apresenta mais retorno, claro, ao longo do tempo. E ele formulou, não está nesse livro, mas ele formulou o PEG Ratio, que é basicamente você observar a empresa na perspectiva do preço, do lucro e o crescimento. Muitos investidores observam apenas um PL baixo de uma empresa, que representa aquela expectativa da empresa pagar o preço dela através dos seus lucros. Em quanto tempo ela vai fazer isso? Por exemplo, uma empresa que está com PL 5 significa que o preço que ela tem e o lucro que ela está dando, em 5 anos, você vai ter o retorno sobre esse aporte que você fez no seu preço, pelo preço da empresa. Já Peter Lynch ele não observa apenas isso, o momento. Ele pensa no retrato do futuro. Ele pensa no crescimento da empresa. Temos o preço sobre o lucro, mas temos também o crescimento que a empresa vem dando ao longo desse tempo. E qual a perspectiva do futuro dessa empresa para crescer cada vez mais? Então, se o lucro vai crescendo, ele vai também futuramente crescer. Então, não é apenas o momento. Então, ele observa que uma empresa hoje com o PL de 5, uma empresa com PL de 20, ela pode estar mais barata do que essa empresa do PL 5, porque tem a relação com o crescimento. Então é basicamente isso que a gente vai aprofundar e eu vou colocar um vídeo pegando algumas empresas que é do meu dia a dia e verificando esse indicador que é o PEG Ratio sobre as empresas, sobre o preço, o lucro e o seu crescimento. Então vamos para o Excel para eu mostrar a vocês como é que a gente vai calcular esse indicador das empresas.
Bom, já aqui dentro do Excel, eu coloquei uma frase e a imagem de Peter Lynch para vocês associarem a pessoa nesse senhor grisalho, aqui de cabelo grisalho, que é Peter Lynch, né? Até tem um aspecto bem, vamos dizer assim, icônico, né? Muito difícil você não saber quem é ele depois de ver essa imagem, então você identifica facilmente ele, Peter Lynch, cabelos brancos. Bom, ele falou nessa frase que é atribuída a ele: compre apenas aquilo que você entende, em que acredita e o que pretende se manter, mesmo quando outros estiverem em busca do próximo milagre. Então ele fala de você observar aquilo que você entenda, as empresas que têm os fundamentos, que até que você é cliente daquela empresa, e verificar ela no seu dia a dia para que você faça um investimento. Mesmo que pessoas estejam pensando em cálculos sofisticados, estejam buscando empresas que ninguém nunca observou, que estão escondidos. Então ele fala muito sobre essa perspectiva de você investir naquilo que você conhece, que você entende. Então, já trazendo aqui a fórmula que ele utiliza, bem simples de utilizar, nós temos o PEG Ratio, como eu havia falado para vocês, que é o Price Earning to Growth. Meu inglês é muito bom, né? Que significa é o preço, o lucro e o crescimento. Então, é basicamente isso que ele utiliza. Nas outras fórmulas, como a de Graham, ele pega um indicador que é o 22,5, que ele atribui a 1,5 do ativo circulante ser maior do que o passivo circulante, 1,5. Ele também fala sobre a perspectiva de você observar o lucro por ação e o VPA, que é o valor patrimonial por ação da empresa. Fazendo essa multiplicação dentro da raiz, e você acha o preço da ação. Ele coloca o preço teto da ação que você vai investir. Já o Bazin, ele vai pegar o dividendo pago pela empresa por ação e dividir por aquele dividendo que é esperado, que para ele é 6%. Observado. Então ele divide e acha também o preço da ação. Diferentemente deles, essa fórmula de Peter Lynch, ele traz um denominador, um indicador, que pode ser maior que 1 ou menor que 1. Então ele atribui a esse valor de 1, sendo o preço justo, né? Se está igual a 1 é o preço justo da ação, até um pouquinho a mais, eu gosto de considerar até 1,5. E acima de 1, ele está caro, a empresa está no mercado com pouco crescimento. Então, o crescimento da empresa não condiz com o valor que está sendo cotado pelo seu PL, basicamente. E já abaixo de 1 é uma empresa que está barata. E abaixo de 0,5 está muito barato. Nessa fórmula, que a gente utiliza é muito simples, que é o preço sobre o lucro e o GARG lucro de 5 anos da empresa. O preço sobre o lucro é o preço da ação sobre o lucro. Ele vai determinar basicamente em quanto tempo a empresa está pagando o valor que você investe na empresa, você compra uma cota, o preço dela, dividido pelo lucro da empresa, aquele lucro por ação que a empresa tem, né? Ou muitas vezes o LPA. Então ele vai pegar isso, dividir e vai dar o PL. Já o CAG lucro, ele vai pegar um valor, o último, basicamente, dos 5 anos, lá 2021, e pegar o crescimento da empresa atual. Ele vai subtrair, dividir por 2 e vai dar um valor, dá tipo uma média dos últimos 5 anos, quanto foi que a empresa cresceu. Isso dá um indicador da média de crescimento da empresa e uma perspectiva para o futuro, se ela vai crescer dentro dessa média. Então ele vai pegar o maior valor, né, o mais antigo, subtrai do mais novo e divide por 2 e acha esse valor. E todos esses dados eles já são colocados dentro das plataformas, né, do Investidor 10, do Status Invest. Então você consegue já pegar esse valor, esses dados, e colocar na fórmula de forma simples, rápida e prática. Então eu vou colocar um exemplo aqui para vocês vejam como é fácil aplicar. Eu vou pegar a empresa do dia a dia, que eu sou cliente, para que a gente faça essa análise do preço que a empresa está cotado em relação ao seu preço, lucro e seu crescimento ao longo dos últimos 5 anos.
Trazendo já aqui as empresas, nós vamos analisar o valor do Banco do Brasil, né, que é o banco que eu utilizo, que eu tenho minha conta, e a TIM, que eu sou cliente da TIM. Então vamos pegar empresas que a gente conhece bem o ramo de atividade, o que é que ele faz, e até mesmo sou cliente das duas empresas. Tem a Energisa também, Energisa, se quiser fazer deles, vocês fazem aí. Mas eu vou fazer desses dois só para mostrar a vocês como é que se aplica. Aqui o Banco do Brasil, aqui logo em cima nós temos o PL da empresa. Ele mostra aqui, ó, demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. O PL de 2 significa que você está pagando 2 para cada R$ 1 que você investe na empresa. Então, como fosse 2 anos, né, para você recuperar esse valor que você investiu na empresa. Então, aqui o PL do Banco do Brasil está 8,4. E o crescimento, aonde é que a gente acha? Você vem descendo, tem um indicador. Aqui embaixo, você vai pegar o carga e lucro 5 anos. Você verifica que está em 4,77. E aqui ele mostra também, você pode verificar dos outros anos, né? E ele foi pegando, ele vai pegar esse último, diminuir, dividir por 2 e vai dar esse valor, basicamente, desse indicativo dele. Então, hoje, atualmente, está 4,77. Então, vamos colocar lá dentro da planilha para a gente fazer esse cálculo. Então, aqui nós temos do Banco do Brasil, só tirar aqui, então aqui do Banco do Brasil, nós temos um PL de 8,4 e temos um valor de 4,77 do carga dos 5 anos da empresa. Então, é muito simples, é só fazer a divisão do PL dividido pelo cargo da empresa. Nós temos deixa eu diminuir aqui 1,85. Nós temos esse valor. Então, por esse indicador, nós temos um valor acima de 1, né? Quase 2. Então, é um valor caro para o crescimento da empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar outra forma, que ele é o ajustado, também que é indicado por Peter Lynch. Então, vamos pegar a TIM. Agora, vamos verificar da TIM. Aqui da TIM nós temos um PL de 12,28. Então, vamos colocar na planilha 12,28. E o crescimento de 18,52. Temos aqui 18,52. E um PL de 12,28. Então, na planilha vamos colocar 12,28 e 18,52. Eu vou colocar que ele está acima. E aqui nós temos o PL dividido pelo crescimento. E você verifica que ele está abaixo de 1. Então, pelo indicador de Peter Lynch, nós vamos ver aqui pelo crescimento da empresa que a TIM ele está abaixo e o Banco do Brasil ele está acima do valor. O crescimento está abaixo da empresa. Mas é só isso? Pronto, eu vou investir na TIM, não vou investir no Banco do Brasil. Não é só isso, tem vários outros indicadores para a gente observar. Um deles é o dividendo. A gente está observando apenas o crescimento da empresa. Então, normalmente a empresa vai crescendo o seu lucro durante o tempo e ela vai pegar o dividendo, o seu lucro, ela pode investir nela mesma para crescer cada vez mais ou distribuir para os seus sócios. Então, além de você observar o preço e o lucro e o crescimento, você pode agregar também a essa fórmula que é o dividendo, que é o ajustado. Ele vai falar sobre isso também. Então, a gente vai pegar o dividendo para fazer o ajustado dessas empresas. Ele aplica muito isso para a utilidade pública, mas também empresas que você quer manter ao longo do tempo para ter dividendos, ele também fala sobre você colocar o dividendo na conta para que você faça essa avaliação. Então, vamos verificar também isso aqui. Então, para fazer o ajustado pelo dividendo, que é o PEG-Y-PEG, utilizando o dividendo também nessa fórmula, vamos pegar o dividendo, que tem um dividendo de 6
eu gosto de utilizar mais a média desse dividendo. Então, eu gosto de fazer uma média, não pegar o atual, porque muitas vezes tem uma distorção, alguma coisa que acontece. Então, a gente vai pegar esses últimos 3 anos e fazer uma média deles, né? Ele pega também aqui esses outros anos, mas vamos pegar uma coisa mais aproximada. Então, vou utilizar aqui na calculadora, vamos pegar aqui, ó, 7 mais 11 mais 6 e 36. Então, vamos dividir por 3. Temos 8, 67. Então, vou colocar dentro da planilha. E agora, do Banco do Brasil. Dividendos do Banco do Brasil está 2,79. Então, está muito baixo, né? Está muito baixo atualmente, mas vamos observar a média também desses últimos 3. Né? Pegar o desse ano, que ainda não concluiu, né? Mas o atual, mas ele pega os últimos 12 meses. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 10, 10 e 75 mais 5 mais 2, 2,79. 18. Dividido por 3, temos 6,29. Vou levar lá para... E agora vamos voltar para a planilha. Já aqui dentro da planilha, eu já coloquei aqui a fórmula embaixo, que ele é descrevido, esse ajustado com dividendo, que ele vai pegar o PL e dividir pelo crescimento esperado mais o dividendo. Se é uma empresa que você espera que vá pagar de forma recorrente para você os dividendos, que eu acho que a maioria dos investidores pensa nisso também, né? Ganhar tanto no crescimento, na valorização do preço da empresa, mas também nos dividendos que são distribuídos. Então, aqui fazendo a conta, vamos fazer o ajustado, né? Esse primeiro aqui, ele foi o normal, e agora vamos pegar o ajustado. O ajustado, ele vai ser, vou colocar dentro parênteses, né? Mas pode pegar aqui, né? O PL dividido pela soma do crescimento com o dividendo da empresa. Então você vê que aqui diminui ainda mais o da TIM e do banco dividido pelo mais, você vê que ele baixou, né, bastante do que ele estava. Então, se você for observar um indicador, esse daqui, a empresa TIM, ele está com um valor pelo PEG Ratio do Peter Lynch, está favorável para você fazer investimento, está barato. Se pegar pelo ajustado, que ele considera o dividendo mais o crescimento, ele está bem mais barato, né? Ali abaixo do 0,5, então bem barato. Já o Banco do Brasil, se não considerar o dividendo que ele paga, se bem que o dividendo atual está baixo, né? Como a gente pegou a média dos 3 últimos anos, ele está caro. O seu crescimento não é compatível pelo PL que ela está entregando. E já pelo valor ajustado, somando o crescimento com o dividendo, você vai ter um valor bem melhor para fazer esse investimento na empresa. Então, se você observar apenas o PL da empresa, você vai verificar que o Banco do Brasil ele está mais baixo o PL, mas por esse indicador, por esse cálculo de Peter Lynch, você verifica que aqui a TIM está com um valor melhor para ser investido do que o Banco do Brasil, por essa comparação desse indicador da empresa. Claro que você não vai verificar só isso. Como eu havia feito de outros, do Bazin, que é focado no dividendo, você vai pegar o do Graham, que é o valor intrínseco da empresa, né? O valuation, o investimento em valor da empresa, não só no que ela está entregando atualmente no preço dela, mas você tem que verificar todos eles. Então você faz uma análise do Graham, do Bazin, focado em dividendos, faz do Peter Lynch, baseado no crescimento da empresa, e você verifica qual é aquela empresa que está com melhor relação, tanto no indicador, no outro. Se tiver nos 3 indicadores bem a empresa, então é quase, não vou dizer que é uma certeza, que a gente não sabe, mas é algo que está muito bom. Se nos 3 indicadores está indo muito bem, então quer dizer que é uma empresa que representa na análise fundamentalística um valor muito bom.
Então, é quase algo certo da empresa ser uma boa empresa para se investir. Então, é basicamente isso que Peter Lynch entrega através desse indicador e várias outras coisas que a gente vai falar. Tem uma passagem no livro muito boa que eu vou falar com vocês depois nos próximos vídeos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falando mais um pouco sobre outro indicador para a gente avaliar a empresa, se ela está dando indícios de algo bom para que a gente faça um investimento, ou se a empresa está cara para que a gente faça um investimento. Como já havia pontuado, mas reforçando novamente para vocês, não é utilizar apenas esse indicador. Usar os indicadores que você tem na sua mão, sua ciência. Eu utilizo tanto esse como do Bazin, como do Graham, para que eu possa investir com mais firmeza na empresa, para que eu possa realmente ter um direcionamento. Então é muito importante que você faça a sua avaliação. Então, para ter mais firmeza nesse investimento, é muito importante que você faça a sua avaliação, que você conheça o negócio da empresa, não que você seja cliente da empresa, mas que você conheça realmente e você possa aportar aquele valor com mais segurança, embasado pelos indicadores e por sua convicção naquele negócio. Então é isso, pessoal. Agradeço demais quem ficou até aqui, no final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que vão ser muito bons. Desse livro, eu tenho uma passagem que eu faço na prática também com meus alunos, que eu vou lançar um vídeo próximo aqui no canal. Então se inscreva para você não perder isso. Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.